Eu convido você que tem sua Bíblia para que possa abri-la agora no Evangelho de Lucas, capítulo de número 17. Lucas, capítulo de número 17, nós vamos ler apenas um versículo. Versículo de número 32. Lucas, capítulo 17, verso de número 32. Está aí na projeção, está aí na tela. O texto, o versículo diz assim: lembrai-vos da mulher de Ló. Amém? Aí você fala, tudo isso? Eu falo, tudo isso. Vamos ler juntos esse versículo? Lembrai-vos da mulher de Ló. Pode se assentar em nome de Jesus. Exatamente isso, né, irmãos? Quando você lê esse versículo da forma como nós lemos, né? Um versículo isolado, fora do contexto, fica até difícil de imaginar, né, o que é que a palavra de Deus está dizendo, o que é que o Espírito Santo realmente quer falar conosco. Mas quando me veio esse texto ao coração, né, o que estava na minha mente naquele momento era exatamente a cruzada de milagres que o Senhor nos deu, né, nesta semana que passou. Começamos no domingo, né, fomos até a quarta-feira. Grande parte dos irmãos que estão conosco tiveram a oportunidade de participar da nossa cruzada de milagre. Era o que estava na minha mente quando me veio ao coração este versículo, e mais especialmente não apenas a cruzada de milagres, mas aquilo que Deus fez, né? E mais especificamente ainda no que diz respeito àquelas almas, aquelas vidas que no decorrer das 4 noites passaram aqui pelo altar, né? Muitas delas se reconciliando com o Senhor, pessoas que estavam paradas na caminhada, né? Mas que vindo para o culto, vindo para a igreja, ouviram a palavra, foram tocadas pelo Senhor, né? Sentiram realmente a importância, a necessidade de retomarem a caminhada, né? Outros que ainda não haviam recebido a Cristo como seu Senhor e Salvador, da mesma forma, sendo tocados pelo Senhor, tocados pelo Espírito Santo, sentiram a necessidade de entregarem as suas vidas para Jesus. Então, foi exatamente por conta disso que me veio ao coração, né, este versículo. Mas eu quero lembrar os irmãos, né, e colocar os irmãos dentro do contexto deste texto de Lucas, capítulo 17, do que é que estava sendo tratado. Quem foi que disse, lembrai-vos da mulher de Ló, neste texto? Foi o próprio Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus ali, você pode ler isso depois, capítulo 17 do Evangelho de Lucas, o Senhor estava falando a respeito da sua vinda, não é? Como seria a sua vinda, e falando exatamente da importância, da vigilância que o crente em Jesus precisa ter em relação à sua vinda, né? E falando também, né, trazendo ali, que só em Cristo Jesus, só firmados no Senhor, é que de fato nós podemos ter a nossa salvação, né? Se você tomar o texto, você vai ver o Senhor dizendo ali, assim como foi nos dias de Noé, em que comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até que Noé entrou na arca, ele e a sua família, veio o dilúvio, né, e naufragou a todos, sendo salvo apenas Noé e a sua casa. E aí o Senhor vai dizer, assim também como foi nos dias de Ló, em que comiam, bebiam, compravam, vendiam, até que Ló e sua família, foi tirada de Sodoma, foi tirada ali daquela região, e então o Senhor fez cair fogo e enxofre do céu, e destruiu a cidade. Mas o Senhor está falando, lembra da mulher de Ló, lembra da mulher de Ló, e nós vamos ver o verso 33, que ele é muito esclarecedor. O verso 33, ele vai dizer, qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á, e qualquer que a perder, salvá-la-á. Do que é que o Senhor estava falando realmente? O que é que o Senhor queria de fato dizer através destas palavras? Aquele que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á. Salvar a sua vida aqui no sentido de querer fazer a sua vontade, o seu desejo,
andar segundo os seus próprios desejos, segundo os seus próprios princípios, aquele que não abrir mão do seu próprio ego, aquele que tentar de alguma forma salvar, ganhar a sua vida, na verdade lá no fim vai ser um prejuízo muito grande, vai ser uma perda muito grande. Ao contrário disso, aquele que abrir mão da sua vontade, aquele que abrir mão dos seus desejos, aquele que abrir mão da sua vida em si, para obedecer à vontade de Deus, certamente ele já tem salvo, já tem guardado a sua vida. E por que é que o Senhor faz menção a respeito da mulher de Ló? Os irmãos que conhecem a história, os irmãos que conhecem a palavra de Deus, certamente já sabem, já entenderam. Talvez alguém que ainda não tenha este conhecimento fique em dúvida, mas o que o Senhor estava querendo dizer a respeito da mulher de Ló? E aí nós precisamos conhecer, através da palavra de Deus, esta figura histórica chamada na Bíblia, conhecida na Bíblia, de mulher de Ló. A Bíblia Sagrada nem retrata o nome desta mulher, nós não sabemos como se chamava a mulher de Ló, ela é apenas tratada na Bíblia como a mulher de Ló. Mas nós vamos entender através da palavra o porquê que o Senhor se referiu a esta mulher dentro do contexto que ele estava usando. Gênesis capítulo 19, versículo de número 17. Gênesis 19, verso 17. Aqui, antes de nós fazermos a leitura, só para que os irmãos possam entender, está falando aqui a respeito dos anjos que o Senhor mandou até Sodoma, até aquela região, que na verdade, assim como foi também nos dias de Noé, por isso que o Senhor faz essas duas comparações, assim como foi nos dias de Noé, depois ele fala assim como foi nos dias de Ló. Nos dias de Noé, a terra ela estava mergulhada na corrupção, no pecado, na violência, de tal forma que Deus não encontrou outra alternativa para aquele tempo, senão destruir a terra com as águas do dilúvio, sendo salvo naquela ocasião, conforme já dissemos, apenas Noé e a sua casa, apenas Noé e a sua família, ou seja, sua esposa, seus filhos e suas noras. Aqui nós já estamos bastante tempo depois da ocasião do dilúvio, mas numa região, a região de Sodoma e Gomorra, a semelhança dos dias de Noé, também fez com que o seu pecado chegasse no limite que Deus pudesse suportar. E Deus já não tinha mais outra alternativa para aquela região, senão de destruir realmente por causa do pecado, por causa da perversão que existia ali. E o Senhor manda os seus anjos até aquela cidade, para guardar, para salvar, para tirar dali Ló e sua família. Como o Senhor havia salvado Noé e sua família, porque Deus jamais vai permitir que o justo venha a perecer com o injusto. Amém, irmãos? Deus jamais vai permitir. Nos dias de Noé, Deus encontrou apenas Noé e a sua família justa. Quer dizer, em meio a toda aquela população da época, apenas uma família justa. Deus poderia ter destruído tudo, Ele é soberano, mas Deus jamais destruiria ou jamais destruirá o justo com o injusto, o justo com o ímpio. Aqui a mesma coisa, o Senhor poderia simplesmente ter derramado fogo e enxofre e ter destruído toda aquela região de Sodoma e Gomorra, afinal de contas era só uma família no meio de tanto pecado, mas era uma família justa. E por ser uma família justa, o Senhor enviou os teus anjos, para resgatar, para guardar, para livrar Ló e a sua casa. É aí que nós entramos no verso de número 17. E aconteceu que tirando-os fora da cidade, disse: escapa-te por tua vida. Veja bem o que diz o texto: não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta campina, escapa lá para o monte, para que não pereças. O anjo do Senhor toma aquela família, Ló, sua esposa, suas duas filhas, e diz: sai apressadamente da cidade, e não olha para trás, vai para lá, escapa-te para guardar-te com vida. Vamos ver agora os versos de 24 a 26. Gênesis 19, verso 24, diz assim:
Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra, e derribou aquelas cidades e toda aquela campina e todos os moradores daquelas cidades e o que nascia da terra. Verso 26. E a mulher de Ló fez o que, irmãos? Olhou para trás. Segura este versículo aí. Você observe que a ordem no versículo 24 era: sai da cidade, sai apressadamente, guarda a tua vida, preserva a tua vida e não olhe para trás. E não olhe para trás. No entanto, a palavra do Senhor diz que já haviam saído da cidade, eles já não estavam mais ali em Sodoma. O anjo do Senhor já os havia tirado, porque o texto no versículo anterior nos diz que o Senhor já havia derramado fogo e enxofre. Ou seja, eles já não estavam mais ali. No entanto, o verso 26 está nos dizendo que a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Ou seja, aquela que teve a oportunidade, de guardar a sua vida, de salvar a sua vida, aquela que teve a oportunidade de libertação, perdeu esta salvação porque olhou para trás, porque voltou para trás, porque desobedeceu aquilo que era o plano de Deus, aquilo que era a vontade de Deus. Amém, igreja? Por isso que eu quero, no nome do Senhor Jesus, pelo Espírito Santo de Deus, mesmo tendo dito, e de fato foi, que me veio ao coração a nossa cruzada, veio ao coração os irmãos que passaram aqui pela frente, recebendo a Cristo, reconciliando-se com o Senhor e com a igreja, mas esta palavra não é apenas para aqueles, esta palavra é para todos nós. Esta palavra é para aqueles que a semelhança da família de Noé, que a semelhança de Ló e suas filhas, a sua família, já fomos tirados, já fomos resgatados deste mundo de pecado. Qual deve ser o meu posicionamento? Qual deve ser o seu posicionamento, meu querido irmão e irmã? É permanecer diante do Senhor, na posição que o Senhor nos colocou, e irmos adiante, sem olhar para trás. Porque nós somos muitas vezes tentados a olhar para trás. Por razões várias, somos tentados a olhar para trás. Às vezes, com saudade de coisas que ficou, ou às vezes até tentando escapar de uma situação de problema, de dificuldade. Imaginamos como foi o caso dos próprios hebreus, do próprio povo de Israel, quando saiu do Egito, diante das dificuldades, diante das adversidades do deserto. O que foi que eles desejaram tantas vezes, irmãos? Voltar para trás. A mulher de Ló, em desobediência à ordem do anjo do Senhor, que disse: sai apressadamente, se refugia naquela cidade e não olhe para trás. Aquela mulher olhou para trás. E aí ela perdeu a oportunidade da salvação e da vida eterna. E o que o Espírito do Senhor colocou no meu coração é exatamente isso, irmãos. É para alertarmos a igreja do Senhor Jesus Cristo, para não perder a oportunidade da salvação, daquilo que o Senhor já operou na minha vida, daquilo que o Senhor já operou na tua vida, daquilo que o Senhor tem operado no meio do seu povo nesses dias. A palavra de Deus, ela tem um texto que eu quero compartilhar com você, que está em Lucas capítulo 9, verso de número 62, que também é muito significativo para nós. O texto sagrado diz: e Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Amém, irmãos? Pois a mão no arado tem que olhar para onde, irmãos? Para frente. Não importa a luta, não importa a dificuldade, não importa a necessidade, não importa a dor. Colocou a mão no arado, nós temos que olhar para frente. Temos que olhar para frente.
Até porque, meu querido irmão e irmã, a palavra de Deus vai nos dizer, através do apóstolo Pedro, através do apóstolo Paulo, que sofrer por amor a Cristo, sofrer pela causa de Cristo, é um privilégio, é um privilégio. Às vezes nós imaginamos que o privilégio, e de fato é um privilégio, é termos sido salvos. Isso é um privilégio maravilhoso, um privilégio de termos sido escolhidos sem nenhum mérito, porque que mérito há em mim, ou em você, ou em qualquer um de nós, para que um dia o Senhor pagasse o preço das nossas culpas através da sua vida, através do seu sangue derramado lá na cruz do Calvário? Que mérito tínhamos nós para que o Senhor nos escolhesse? Então, ter sido salvo pelo Senhor é um privilégio muito grande, mas nós não podemos ter como privilégio apenas a salvação, nós não podemos ter como privilégio apenas a certeza da vida eterna, nós não podemos ter como privilégio apenas desfrutar daquilo que o Senhor tem para nós lá na glória, ou mesmo aquilo que nós já desfrutamos aqui, mas até mesmo se necessário for, se necessário for, sofrer pela causa do Senhor Jesus Cristo, pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo, isto também deve ser considerado como um privilégio para nós, e não é razão, não é motivo para tirar a mão do arado. Amém, irmãos? Não é motivo para tirar a mão do arado. Então não olhes para trás, lembra-te da mulher de Ló, que perdeu a oportunidade da salvação, perdeu a oportunidade, tentou guardar a sua vida e por conta disso ela perdeu a sua salvação, perdeu a sua oportunidade. E aí, meu querido irmão e irmã, me vem ao coração, mais uma vez me referindo àqueles irmãos, aquelas vidas que passaram por aqui, e nós que já estamos na caminhada já há algum tempo, o que será que vem pela frente? Para eles, para mim, para você? O que será que vem pela frente para nós? Eu sempre gosto de lembrar, irmãos, e passo isso para a igreja, e é necessário que eu passe isso para a igreja, que servir a Deus, conforme já disse, é uma alegria, é um gozo, é um privilégio para nós, mas servir ao Senhor não é estar num parque de diversões, servir ao Senhor não é estar no mar de rosas, servir ao Senhor é algo que nós temos que estar determinado, posicionado, para sermos fiéis até o fim. A palavra de Deus lá em Apocalipse capítulo 2, verso 10, a última parte desse versículo vai dizer: ser fiel até a morte. Não é ser fiel por um tempo, não é ser fiel por um tempo. Eu já saí do mundo de pecado, louvado seja Deus por isso. Mas não basta, a palavra de Deus, no texto aqui de Gênesis, se referindo a essa questão, lá de Ló e sua família, eles saíram de um lugar, de Sodoma, e eles tinham um lugar para chegar, que era Zoar, uma pequena cidade chamada Zoar. Saíam de Sodoma e iam para Zoar. Eu e você saímos do mundo para irmos para o céu, para a eternidade. Amém, irmãos? Eles não saíram de Sodoma para ficar no meio do caminho e transformar-se numa estátua de sal. Saíram com o propósito de chegar ao seu destino. Eu e você, meu querido irmão e irmã, nós saímos, fomos tirados lá do mundo para chegarmos na eternidade ao lado do Senhor Jesus. Então não é apenas uma caminhada, um trecho da estrada, é ir até o final, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Irmos até o final. E aí talvez alguém possa até argumentar, pastor, mas não é fácil, o senhor não sabe o que eu tenho vivido, o senhor não sabe o que eu tenho passado, o senhor não sabe quais são as minhas lutas, o senhor não conhece a minha casa, o senhor não sabe a minha família. Irmãos, todo e qualquer argumento, por maior ou menor que você venha usar, eu quero dizer que eu te entendo, quero dizer que eu te compreendo, e de fato não é fácil mesmo, e para alguns é mais difícil ainda, Tem pessoas que servem a Deus com uma certa dificuldade, tem outras que servem a Deus com uma dificuldade maior ainda. De fato não é fácil, De fato não é fácil. No entanto,
Quando a palavra do Senhor nos fala a respeito da importância, da necessidade, do posicionamento, da fidelidade, de permanecermos firmes, de não olharmos para trás, esta mesma palavra nos faz saber, meu querido irmão e irmã, que não é pela força da nossa carne, não é pela força do nosso braço, não é porque simplesmente eu quero e estou determinado a chegar lá do outro lado, onde o Senhor projetou para mim, que eu vou fazer e eu vou alcançar através das minhas forças. Não é, através das nossas forças nós não conseguimos, mas a palavra do Senhor, aquele Deus que me amou de tal maneira, aquele Deus que te amou de tal maneira, que deu o seu Filho único para que morresse lá na cruz por você, aquele Deus que te amou de tal maneira que entre 7 bilhões de pessoas no mundo, Ele olhou para você e disse: você é meu, eu te escolhi. Este mesmo Deus disse: eu não te deixarei órfão. Você não vai estar sozinho, nós não estamos sozinhos, amém, irmãos? O que a palavra de Deus nos diz? João capítulo 14, verso de número 16 e 17. João capítulo 14, verso 16 diz assim: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Esse é aquele que nos sustenta, esse é, conforme diz o apóstolo Paulo, o penhor da nossa salvação, a garantia, amém, igreja? Mas esse penhor da salvação, esta garantia da salvação, na verdade só está conosco, e nos levará ao nosso destino planejado e projetado por Deus, quando nós nos mantivermos firmes na posição em que fomos chamados. Amém, igreja? Na posição em que nós fomos chamados, sem olharmos para trás, nas nossas lutas, nas nossas aflições, nas nossas necessidades, dizermos ao Senhor: Senhor, socorre-me, Espírito Santo, socorre-me, Espírito Santo, ajuda-me. Eu não sei se nesta noite, nós não estamos num número grande de irmãos, eu não sei se nesta noite nós temos alguém aqui, daqueles que passaram aqui pelo altar, durante a nossa cruzada de milagres, pessoas que se reconciliaram com o Senhor, ou pessoas que receberam ao Senhor como Salvador. Nós temos alguém aqui nesta noite que passou por aqui? Nós temos, Michele? Michele, louvado seja Deus. Fernando, louvado seja Deus pela vida de vocês, Quem mais? Tem mais alguém? Onde está? A Cláudia? Muito bom, a Cláudia. Estou ficando bom de memória, irmãos. Mas você, eu não sei o nome, esqueci. Dulcilene, Jocilene. Então nós temos algumas pessoas aqui que passaram por aqui, passaram por aqui durante a nossa cruzada. Destas pessoas que levantaram as mãos, que passaram por aqui, alguém neste tempo passou aqui se reconciliando com o Senhor? A Michele, louvado seja Deus. E portanto as demais então, recebendo ao Senhor como Salvador da sua vida. Amém, irmãos? Agora, para estas irmãs, para esses irmãos que levantaram as suas mãos, para alguns é a retomada, no caso da Michele é a retomada, para outros é o início da caminhada, mas independente se é a retomada da caminhada ou se é o início da caminhada, o que o Senhor está falando comigo e com você nesta noite é que nós não podemos mais olhar para trás. Amém, irmãos? Não tem volta. Não tem volta. Se você entendeu aquilo que Deus falou com você, a hora que você esteve aqui à frente, a respeito da salvação, a respeito da eternidade, isso não tem volta mais, em nome do Senhor Jesus. E eu quero lhe dizer, você não está sozinho nisto, você tem o Espírito Santo, a presença do Senhor contigo, você tem a igreja contigo, você tem os irmãos contigo, você tem a família de Deus contigo, para que nós possamos seguir juntos nesta caminhada até o final.
Amém, irmãos? Até o final. Né? Portanto, em nome do Senhor Jesus Cristo, se posicione. Né? Não permita que nada venha te seduzir. A palavra de Deus, ela não é clara, ela não nos diz, né? E portanto nós podemos aqui conjecturar, mas não podemos afirmar absolutamente nada. Né? O que é que levou a mulher de Ló a olhar para trás? O que levou a mulher de Ló a olhar para trás? Quem sabe, talvez ela tenha deixado coisas lá, das quais ela se agradava, né? Das quais de repente ela imaginava pelo menos sentir falta, não estando mais ali. Sabe, irmãos, e o diabo, ele é expert nisso, né? De tentar fazer nos lembrar de coisas. Aliás, você conhece a palavra de Deus, né? Ele é tão terrível que para os hebreus, para os israelitas, depois que saíram do Egito, eles tinham saudade, irmãos, de repolho lá do Egito, né? De alho, de cebola. Meu pai do céu, pode ficar tudo lá para o Egito, não quero nada disso aí. Mas eles queriam, irmãos, queriam, sabe? Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, né, que não seja luta, que não seja prova, que não seja dificuldade, que não seja tribulação, que não seja sedução por coisa alguma deste mundo, desta vida, que faça a mim ou a você, meu querido irmão e irmã, independente se está iniciando a caminhada ou o tempo que você que está nesta caminhada, que nada possa fazer com que nós venhamos a olhar para trás, que nada possa fazer com que nós venhamos a tirar as mãos do arado, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Eu disse no culto da manhã, né, eu quero repetir isso aqui agora, porque eu me sinto, irmãos, né, sem nenhum orgulho carnal, natural, mas eu me sinto como se fosse um pai espiritual de vocês. Como se fosse um pai espiritual da igreja. Há 25 anos atrás, quando o Senhor me trouxe aqui para esta cidade, que cheguei aqui eu e a minha família, nós entramos nesta cidade, nós viemos nesta cidade com o propósito de sermos usados por Deus para prepararmos um povo para morar no céu. Esse foi o plano, esse foi o propósito do meu coração e até hoje, vai ser assim até que o Senhor me dê graça de estar aqui. Nós não viemos aqui para construir templo, nós não viemos aqui para absolutamente nada, nós viemos aqui para ser um canal de Deus, um instrumento de Deus, para que o Espírito Santo prepare um povo que está sendo preparado cada dia para irmos morar no céu. Mas eu pensava, irmãos, na tristeza de Ló. Pensa na tristeza de Ló. Ló, sua esposa, suas filhas, uma família, né? As moças, as filhas já eram moças, já eram jovens, né? De repente, irmãos, por uma imprudência, por uma negligência, por um minuto, aquela família, né? Ficou alguém para trás. Ficou alguém para trás. E o dia que eu chegar na glória, irmãos, eu não quero que tenha ficado ninguém para trás. Da minha família espiritual, não só da minha família natural, né? Minha esposa, minhas filhas, meus netos, genro, minha família. Eu quero ver a minha família natural comigo, mas a igreja é a minha família, você é a minha família. Né? Por isso eu tenho que exortá-lo em nome do Senhor Jesus Cristo a se manter na posição. A permanecer na posição. E se o fardo está pesado, se a cruz está pesada, vamos conversar, vamos repartir, vamos orar, vamos buscar a Deus juntos, vamos nos fortalecer no Senhor, na força do seu Espírito Santo, para que ninguém fique para trás. Amém, irmãos? Para que ninguém fique para trás, no nome do Senhor Jesus Cristo. Mas, falando agora especificamente aqueles que passaram aqui pelo altar e levantaram a sua mão, aqui nós temos esta querida irmã, Michele, que já está na caminhada com o Senhor, já tem estado conosco alguns cultos, e eu preciso dizer para você, Michele, viu? E quero falar isso para a igreja de uma forma geral.
Nós precisamos, irmãos, é importante, é necessário que nós estejamos conectados com uma igreja, conectados com o corpo de Cristo. Amém, irmãos? É importante, é necessário. Minha vida espiritual é eu com Deus, eu já me reconciliei, já aceitei Jesus. Amém, amém. Não vou entrar aqui na discussão, não vou entrar no mérito. Mas a igreja, ela é um corpo. A igreja, ela é um corpo. E eu não estou aqui me dirigindo a esta querida irmã no sentido de que, pelo fato dela ter se reconciliado com o Senhor aqui nesta igreja, que ela deve permanecer aqui. Não é disso que eu estou tratando, não é isso que eu estou falando, não. O que eu estou dizendo para ela e para qualquer outro, que de repente receber esta palavra, é que você precisa estar conectado em uma igreja. Você precisa estar, fincar raízes em algum lugar. Você precisa tornar-se membro. Você precisa estar debaixo da cobertura espiritual de um pastor, de uma pastora, de um líder, de alguém. Não precisa ser eu, não. Amém, irmãos? Mas o que não dá, irmãos, o que não dá é nós vermos ou estarmos vivendo um tempo em que as pessoas imaginam que possam fazer parte da igreja e estarem flutuando, sem estarem conectados, sem estarem ligados com ninguém em lugar nenhum. Não é possível ser assim. Não é possível ser assim. Você e eu, todos nós, precisamos estar ligados, juntos, como um corpo, como uma família. Amém? Porque, irmãos, porque se nós não tivermos assim, é muito mais fácil olhar para trás. É muito mais fácil para tirar a mão do arado, porque está sozinho, porque está desconectado. Mas quando eu e você entendemos isso, é recíproco o comprometimento dos irmãos para com a igreja e da igreja para com os irmãos. Quando falta este comprometimento, não é possível, não é possível. Eu conversava com alguns irmãos, algumas pessoas, ainda há pouco, e nós falávamos exatamente disso. E por favor, irmãos, eu gostaria muito que vocês me entendessem, o que eu estou dizendo com muito amor e pelo Espírito Santo de Deus. Mas é preciso isso, irmãos. É preciso isso. É preciso. Eu disse há pouco, olha, duas perguntas que eu sempre digo, quando faz parte da conversa, claro, que eu sempre digo para as pessoas, duas perguntas que todo crente em Jesus precisa saber responder na ponta da língua. Duas perguntas, entre outras, mas duas perguntas. Qual é a tua igreja? E quem é o teu pastor, ou a tua pastora? Amém, irmãos? Todo crente precisa saber responder isso aí. Se perguntar para você, para qualquer pessoa, escuta, qual é a tua igreja? E você tiver que pensar para responder qual é a tua igreja, você está com problema. Se perguntar para você quem é o teu pastor, e você tiver que pensar, então, sabe, o meu pastor, não porque o meu pastor, não porque a minha pastora, já não sabe mais se é o pastor ou se é a pastora, você está com problema. E não é bom que seja assim. Amém, irmãos? E eu falo isso por amor de vocês, eu falo isso por amor da igreja, eu falo isso pelo amor dos irmãos. É preciso, irmãos, e se nós não tomarmos cuidado, as coisas vão diluindo, e as pessoas vão tendo cada dia menos comprometimento, e as pessoas vão tendo cada dia menos responsabilidades. E aí aquilo que o pastor disse há pouco, é uma via de mão dupla. Aquele que não tem compromisso com a igreja não tem compromisso com ele. Aquele que não tem responsabilidade com a igreja não tem responsabilidade com ele. Ou está errado isso? Está errado. As pessoas não têm comprometimento com a igreja precisa ter comprometimento com ela. Não é assim. Não é assim. Talvez alguém pergunte, pastor, mas por que alguém não está tendo comprometimento? Não é disso que nós estamos tratando. Eu quero que você não olhe para trás. Eu quero que as tuas mãos permaneçam no arado até o fim. Em nome de Jesus. Amém, irmãos?
E para isso nós precisamos estar juntos. Aqueles irmãos que levantaram as mãos, que disseram que receberam a Cristo como Senhor e Salvador, que de fato receberam a Cristo como Senhor e Salvador, deram o primeiro passo, um passo importantíssimo, necessário, mas não basta só o primeiro passo, nós fomos chamados para uma caminhada com o Senhor. E o que é uma caminhada, irmãos? Uma caminhada é um passo após o outro, não é dar um passo e parar. O primeiro passo foi dado, depois vem os próximos passos. O próximo passo para aquele que recebeu a Cristo como Senhor e Salvador é as águas do batismo, e nós temos o batismo agora no dia 24. Não estou te constrangendo a se batizar, eu estou dizendo para você quais são os passos que você tem que dar, se você pretende de fato guardar a sua vida para a eternidade, para a salvação. Amém, irmãos? É importante, é importante, e talvez alguém possa até ficar meio surpreso e constrangido da forma como o pastor está dizendo, mas eu quero lhe dizer o seguinte: se eu como pastor não lhe ensinar, quem é que vai te ensinar? Se eu como pastor não falar para você o que você precisa ouvir, quem é que vai falar? Amém, irmãos? A responsabilidade é minha, de mostrar para você, meu querido irmão e irmã, o perigo que se corre quando nós não temos um comprometimento de fato com o reino de Deus e enxergarmos na eternidade. Foi o que aconteceu com a mulher de Ló. Então, em nome do Senhor, que você possa ter no teu coração este propósito. E eu sempre me coloco à disposição dos irmãos da igreja do Senhor, para aquilo que você realmente necessita. Pastor, eu preciso de uma oração, vamos orar. Pastor, eu preciso conversar, vamos conversar. Pastor, eu preciso de um aconselhamento, vamos sentar, vamos conversar. Vamos conversar, vamos conversar. Não tem dia, não tem hora, não tem lugar, vamos conversar. O que eu quero é ver você lá na glória. O que eu quero é estar junto com você lá na glória, em o nome do Senhor Jesus. Amém? Coloque-se de pé no teu lugar. Agradeça a Deus porque um dia Ele te chamou, um dia Ele abriu os teus olhos espirituais, um dia Ele fez com que você conhecesse, ainda que por sombra, a respeito da eternidade. Que coisa gloriosa, irmãos. É triste dizer, mas a realidade é que infelizmente existe pessoas que passam pela vida, morrem, sem ter entendido o propósito de estarem aqui. Não entenderam. Acho que o propósito de estar aqui é ganhar dinheiro, é fazer fortuna, é ser feliz, é divertir, é isso e aquilo. E eu sempre gosto de dizer o seguinte, que na minha concepção, esse tempo tão curto que a gente passa aqui nesta vida, por mais que a gente possa viver, por mais longevo que seja, é sempre uma fumaça, é um vapor, é um estágio que nós estamos fazendo, é um estágio para a verdadeira vida. A verdadeira vida não é aqui. Amém, irmãos? E é muito interessante porque o ser humano, desde sempre, ele lutou e continua lutando, para buscar meios, para buscar formas de que a vida se prolongue cada vez mais, quantos milhões e milhões se gastam, que a ciência gasta para descobrir cura para doenças, descobrir vacinas e coisas dessa natureza, e louvado seja Deus por tudo isso, louvado seja Deus por tudo isso, mas a grande verdade é que o homem não está apenas querendo viver mais, o homem ele quer viver eternamente, o homem gostaria de não morrer, só que isso já foi resolvido, amém, irmãos? Isso já foi resolvido. Aquele que crê em mim, disse o Senhor Jesus, jamais morrerá, jamais. Então, se é a eternidade que o ser humano busca, com tanta avidez, com tanto desejo, com tanta intensidade, se é a eternidade já está diante de nós, através de Jesus Cristo, o Senhor. Amém, irmãos? Mas a mão tem que permanecer no arado até o fim. Amém? Querido Deus e Pai, no santo e glorioso nome de Jesus,
Eu te dou graças, Senhor, porque o Teu Espírito Santo tem sido conosco, tem nos exortado sobre a importância, meu Deus, de perseverarmos, de não nos deixarmos distrair, Senhor, por absolutamente nada, de não deixarmos ser seduzidos por absolutamente nada. Querido Deus, de entendermos, Senhor, de uma vez e para sempre, que aquele que colocou as mãos no arado, Senhor, não deve olhar para trás. Aquele que olhar para trás não é apto para o reino de Deus, diz a Tua palavra. Senhor, mas esse Teu filho, esta Tua filha que está presente aqui conosco, que está conosco neste culto, mesmo através desta live, foi alguém, Senhor, que a semelhança de Ló e sua casa e sua família, já saímos de Sodoma, Senhor. Já saímos do Egito, já saímos do pecado, já saímos do mundo. Tão somente, Senhor, nos ajude, seja conosco através do Teu Espírito Santo, para que nós não venhamos a olhar para trás, por absolutamente nada, Senhor. Todo aquele que tentar salvar a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que perder a sua vida, por amor a mim, disse o Senhor, já tem salvo a sua vida, já tem encontrado a sua vida. Que assim seja, meu Deus, com cada um desses Teus filhos, das Tuas filhas, que estão conosco aqui nesta noite. Meu Pai, que cada um, Senhor, esteja verdadeiramente ligado, conectado, Senhor, juntos, querido Deus, para continuarmos firmes na caminhada até o fim, no nome do Senhor Jesus. Amém, amém.